Há 15 anos atrás, surgiu algo que mudou a história da minha vida. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sem eu temer. Em janeiro de 2011, em um terreno de armazém, junto com algumas vizinhas, começaram a me fazer umas perguntas se eu sabia gravar um CD, se eu sabia tirar uma cópia de um hino na internet. Todas as perguntas que elas me faziam, eu dizia que sabia fazer. E elas começaram a me incentivar: rapaz, já que você sabe fazer tudo isso, por que você não faz na sua casa, divulga? Porque a gente muitas vezes precisa de um serviço desse, não tem ninguém que faça. Aí peguei aquela ideia, comecei a trabalhar com esses serviços na minha casa. Apesar de ser um local pequeno, bem escondido da avenida principal, mas foi o início de tudo. E eu me recordo que quando eu era adolescente, eu costumava sempre dizer que se eu tivesse condições, um dia eu teria uma lan house. E essa frase eu sempre falava com os meus avós: se um dia eu tiver condições, eu gostaria muito de ter uma lan house. Só que eu falava essa frase, mas eu não sabia que a ação é que gera a capacitação. Então eu precisava realmente agir para que esse sonho viesse um dia a ser realidade na minha vida. E foi assim que tudo começou. Não foi fácil até aqui chegar. Mil desertos tive que enfrentar. O que eu tinha era um computador, uma impressora e um sonho a realizar. Então eu imprimi alguns cartazes, saí nas ruas da minha comunidade, colando lá nos postes as informações do que eu sabia fazer, coloquei o endereço da minha casa, foto 3x4. Foi um dos serviços que foi o auge no início. Tirava foto das pessoas na minha casa. Isso supria a necessidade do povo que precisava, né, da foto naquele momento. E eu me recordo que na minha casa tinha uma parede de cor e para fazer o fundo branco da foto 3x4, eu pendurei um lençol na parede e as pessoas iam lá, sentavam na cadeirinha, tirava a foto deles e todos saíam satisfeitos. Mesmo com meu filho lá engateando no meio dos clientes, mas não me atrapalhava de fazer aquilo, porque eu sabia que era um início, né, de algo que estava por vir, era só o começo. E tudo isso aconteceu em um mês. Em janeiro, comecei na minha casa e a demanda foi tão grande que no mês de fevereiro, a minha avó nos ofereceu o galpão de sua casa para darmos continuidade à nossa jornada. Consegui mais 2 computadores para acesso e no dia 17 de fevereiro, eu iniciei a minha mini lan house nesse galpão da minha avó. Aqui onde tudo começou, ficava aqui a minha bancada com o meu computador. E nessa parte aqui foi onde montamos com umas madeiras 2 computadores. E no período de chuva nós colocávamos uma lona aqui para empatar que a chuva molhasse as máquinas. E lá na frente é onde nós colocamos a faixa. Aqui é a escada que dá o acesso. Fiz uma lona no muro da casa da minha avó, dizendo lá que tinha uma lan house naquele local. E a casa tem uma escadaria e mesmo assim, apesar de ser algo meio que difícil de se locomover, mas as pessoas subiam a escada, acessavam os computadores e foi assim, né, que tudo começou. O sonho de ter uma lan house. No mês de maio foi disponibilizado um ponto comercial abaixo do galpão. Nos mudamos, a qual conseguimos um empréstimo de R$5.000 que nos ajudou a comprar mais 6 computadores. E no dia 28 de maio de 2011, oficialmente surgiu a minha primeira lan house. Mas se hoje estou vivendo o que planejei, recebendo muito além do que sonhei. Aqui eu utilizava essa frente para colocar a minha vitrine com os manequins, as canecas que eu fazia.
Aqui ficavam as máquinas de acesso, desse lado e desse lado aqui. E aqui era meu local de atendimento. Ainda não era o local que eu sempre sonhei, pois o mesmo já estava alugado. Porém, era o espaço que nós tínhamos conseguido, apesar de ser pequeno, mas conseguimos organizar 6 computadores, com o meu, ao todo tínhamos 7 computadores. E, meu Deus, a Lan House fez sucesso. Era fila de espera, os meninos pagavam, deixavam horas lá de reserva, ficava uma fila na frente lá do box para os meninos conseguirem acessar. E foi um tempo muito bom, de muito crescimento e aprendizado. Meninos que passavam horas jogando, além de horas ainda queriam passar a noite, tipo corujão. Já teve época que os meninos ficavam trancados, pagavam para passar a noite inteira jogando. A minha Lan House era a primeira da comunidade. Teve um momento, que eu me recordo, em um dos aniversários que eu fiz da loja, eu fiz uma gincana para as pessoas conseguirem ganhar horas de acesso. E teve uma pessoa que até latinha ficou arrecadando para conseguir horas de acesso lá na nossa Lan House. Então, teve essa gincana. Quem trouxesse pelo menos 10 latinhas ganhava 1 hora de acesso à internet. Daí eu consegui juntar bem mais que isso, inclusive. Era o meu ponto de acesso, né? Era ali. Foi um tempo de muita alegria, muita descontração e o melhor, né? De muito faturamento. O nome era EJN Informática, as iniciais da minha família. Eu, meu esposo e meu filho. Meu esposo, na época, mesmo sem ter curso de informática, ele conseguiu aprender a fazer manutenção dos computadores, porque se cada vez que precisar de um serviço, ter que estar pagando pessoas para fazer, o nosso lucro vai embora nisso. Então foi onde ele começou mesmo a estudar sozinho e conseguiu, né, com a ajuda do Senhor, capacitando realmente. Ele aprendeu, hoje ele monta, desmonta computador sem ter feito nenhum curso, e é ele que fazia as manutenções de nossos computadores. Também eu tive a ajuda de algumas pessoas que estavam comigo lá nesse atendimento. Teve um primo meu que me ajudava nos atendimentos, ficávamos revezando, até porque como eu tinha um menino pequeno também, que inclusive ele ficava comigo lá na Lan House, um cliente fidelíssimo, né? Sempre estava lá do meu lado, não podia deixar em outro lugar, então ele ficava comigo. Tive também a ajuda de uma amiga da adolescência que esteve comigo também me apoiando lá nos atendimentos. Inclusive, ela chegou até a oferecer aulas de informática básica para alguns clientes que na época eles não tinham habilidades de mexer no computador. Então, por um preço bem acessível, nós oferecemos, ajudou algumas pessoas da nossa comunidade essas aulas, pois eles não sabiam nem mexer no computador e veio a oportunidade de assim aprender. Estava tudo muito bem, muitos acessos, muitos serviços sendo solicitados, o atendimento estava fluindo normalmente. Porém, chegou o ano de 2015 e o cenário mudou. Foi um ano bem desafiador. Com o avanço da tecnologia, o uso de celulares, os jovens e adolescentes já não procuravam muito as lan houses porque eles preferiam ficar jogando e acessando pelo celular. Então, com isso, os acessos, né, caíram muito. Então, foi quando aconteceu algumas situações onde alguns computadores foram se quebrando e nós não íamos mais ajeitar, consertar os computadores. Então, decidimos ficar com a lan house até enquanto existissem o último computador de acesso. E assim seguimos. Então, eu tinha tudo para desistir, pois as pessoas não estavam mais querendo acessar, mas desistir não é o meu foco. Então foi quando eu e meu esposo conversamos e eu me lembro que ele chegou para mim e disse: nós precisamos nos reinventar, precisamos ver algo que possa agregar a nossa lan house. E foi aí que veio a virada de chave. Os computadores deram lugar às máquinas. Conseguimos uma prensa térmica
para estampar camisas, cerâmicas, sandálias e também uma máquina para estampar canecas. Então, foi daí que veio a necessidade também de elaborar um novo nome para a nossa gráfica, né? Que agora não mais Lan House, mas já era uma gráfica. E aí eu sempre fui conhecida nas minhas redes sociais como Eli, Filha do Rei. Sendo assim, eu fiz a junção da Filha do Rei com o meu nome e criei o nome da gráfica como Filha do Rei Estampas. E eu me recordo que a primeira estampa que eu fiz em uma camisa foi com essa mensagem aqui, sendo que foi na cor branca, mas foi essa mensagem. E nessa mensagem ela enfatiza a questão de uma fé, né? Que você não vê, mas ela existe. E eu não sabia que isso ia ser algo que ia impactar tanto a minha vida, porque foi através realmente de muita fé que eu consegui realizar muitas coisas no meu ramo profissional e na minha vida pessoal também. Tudo fluindo, os meus atendimentos como Lan House permaneciam. Continuava atendendo os serviços de Lan House, só não tinha os acessos, mas o atendimento eu continuava fazendo. E ficava juntamente com os serviços de gráfica. E a gráfica estava também a todo vapor, muitos pedidos, muitas estampas de camisa, estampa de caneca, azulejos. Tudo estava indo muito bem. Até que chegou o ano de 2020 e veio o período da pandemia. E com isso veio as notícias que os comércios precisariam fechar suas portas, pois não podia mais ter o contato diretamente com as pessoas devido ao isolamento que precisava ter. Só que a minha atividade precisava estar em contato com o público. E mais uma vez precisei me reinventar aquele período. Utilizava estratégias de como eu ainda fazia serviços de Lan House. As pessoas imprimiam seus boletos para pagar suas contas, afinal as contas não entraram em pandemia. Então eu me lembro de uma situação a qual eu estava lá trabalhando com a porta meio arriada e parou um carro de polícia na frente da loja. O policial foi até mim e disse que eu precisaria fechar o estabelecimento porque só poderia funcionar serviços essenciais. E foi daí que eu usei a minha estratégia com a autoridade. Eu falei, senhor policial, o meu serviço também é essencial, porque os meus clientes precisam dos seus boletos para pagar suas contas. Então eu estou aqui imprimindo justamente as contas que eles precisam pagar. Então ele autorizou eu ficar naquele local ainda, contanto que eu não deixasse a porta totalmente aberta. Então foi uma estratégia que eu consegui com a autoridade, ele me liberou. E eu ficava atendendo com a porta arriadinha ali, mas não deixei de prestar os meus serviços, de atender meus clientes. E, pasmem, teve algo que aconteceu na pandemia que foi inédito. Então, no período de pandemia, apesar de toda a dificuldade que tivemos nos atendimentos, na entrega dos produtos para nossos clientes. Como eu falei antes, a loja não parou. E apesar de toda a dificuldade, foi o período onde houve o maior faturamento da nossa gráfica. Em agosto de 2020, a nossa gráfica faturou, meu Deus, um valor que nem eu trabalhando o mês inteiro eu conseguiria. Então foi algo que mexeu muito comigo. Eu sou uma pessoa cristã, né? E acredito muito em Deus, tenho muita fé. E esse momento onde eu pensava que, assim como todo mundo estava passando por um momento de dificuldade, que também foi dificultoso para mim, tinha sonhos pessoais que eu almejava realizar, eu e meu esposo, só que devido à pandemia, pensávamos que não iam conseguir devido ao período. Só que como nós servimos a um Deus que é atemporal, ou seja, para Ele agir nas nossas vidas não depende do momento, não depende das circunstâncias, porque Deus ele vai além de qualquer circunstância. Então foi nesse momento
onde eu pensava que já estava tudo acabado, que não ia conseguir, foi o auge. Ele mostrou que naquela dificuldade o milagre aconteceu. Fiz umas vendas extraordinárias, até porque, devido aos comércios estarem todos fechados, um período de Dia dos Pais, as pessoas não tinham como comprar presente para dar aos seus pais, e eu estava ali, podendo dar aquele suporte. Então foi uma demanda muito grande mesmo. Eu trabalhava, eu e meu esposo, dia e noite, saíamos de madrugada lá da loja para conseguir suprir a demanda de pedidos. E com a arrecadação daquele valor, meu Deus, nós conseguimos realizar um de nossos sonhos pessoais. Então, muita gratidão, e vale a pena sim você ter fé, você não desistir, você superar, né, desafios que vem na sua vida. Passados 10 anos, o ponto comercial que eu sempre sonhei estar ficou desocupado. Daí, imediatamente, falei com a proprietária que eu iria mudar de local. Fiz toda a mudança para o novo espaço. Não cheguei lá como uma lan house, como sempre desejei, mas com algo mais amplo, que foi a minha gráfica. Então, esperei 10 anos para estar lá, mas aconteceu aquilo que na minha adolescência eu sempre falava, que era lá que eu gostaria de estar. Então, foi algo muito impactante também na minha vida, onde eu pude realizar aquilo também que eu sempre desejei. E foi aqui o local que eu sempre desejei ter a minha primeira lan house. E só passei a estar aqui após 10 anos de espera. Foi quando eu saí do box ao lado e vim para esse box. Aqui ficava o meu atendimento, aqui ficavam meus maquinários, a prensa de camisa, de caneca. E posteriormente eu ampliei, fiz essa puxada aqui. Aqui eu criei uma vitrine de vidro, que eu colocava aqui, né? Não era mais na calçada, mas já era aqui algo mais melhorado, que foi algo também que eu já tinha em mente. Fiz a vitrine aqui para ficar exposto todo o meu material de venda. Com o avanço da tecnologia, redes sociais, vi que eu precisava me reinventar nessa área para poder passar o meu trabalho para outras pessoas. E uma ferramenta propícia para isso é o Instagram. Então, mesmo sem ter muita habilidade, eu fui procurando, assistindo vídeos de como eu poderia aparecer, criar reels, stories. Então, eu fui me adequando à realidade. Iniciei a movimentar o meu Instagram, eu tinha 375 seguidores. E coloquei uma meta de até o final de 2025, de eu conseguir 1.000 de seguidores. E aconteceu que eu ultrapassei a meta de 1.000 de seguidores ainda em 2025. Eli, fazia acho que uns 15 anos que eu sou freguesa de Eli. Tudo ela desenrola pra mim. Antigamente era gravar DVD, CD, tudo. Eu chegava ali, Eli, pelo amor de Deus, me ajuda isso. Hoje em dia é Xerox, é fatura de cartão, tudo. Boleto, coisa de carro do meu marido. Eli, tira o papel do seguro do carro, ela vai e tira tudo. Qualquer momento ela desenrola, às vezes ela tá fechada. Eli, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela faz pra mim. E hoje eu vejo esse crescimento, né, dela, hoje, né, como gráfica, é muito bonito de ver, inclusive. É inspirador até. E nesse mesmo ano, de forma inesperada, eu precisei novamente mudar de local. Comecei a pedir ao Senhor que me mostrasse um lugar a qual fosse próximo à antiga loja, que também não alagasse para que meus clientes pudessem, né, chegar até o local e que coubesse todos os meus maquinários também nesse novo espaço. Só que eu procurava em todos os lugares e aparentemente não tinha nenhum lugar disponível. Mas o Senhor ele já tinha sim preparado um lugar onde de repente a pessoa cedeu um espaço que eu pudesse alugar e esse espaço coube meus maquinários, é próximo à antiga loja e não alaga. Então tudo realmente como eu sempre quis. E hoje sim, estamos nesse novo local, mas com uma promessa de que não é o último.
porque o nosso próximo espaço, sim, será um ponto que não será mais alugado, e sim o nosso próprio. Minhas conquistas, minhas vitórias, cada detalhe da minha história, tudo vem de Deus. E no dia 28 de maio de 2026, completamos 15 anos. É o nosso ano debutante. Isso mesmo. Não coloque dificuldade nos seus sonhos, mas coloque fé, pois um sonho, ele nunca é difícil, quando a vontade de realizá-lo é maior.